Olá, seja muito bem-vinda aqui à BMC News. Vamos juntos, eu sou Paula Moraes. Vamos acompanhando as notícias, as reações do mercado, ouvindo sempre a opinião dos grandes especialistas que passam diariamente aqui na BMC News. Hoje é sexta-feira, 12 de maio. A gente está aqui monitorando, os índices futuros dos Estados Unidos operando em alta agora, com o mercado aí ainda avaliando os dados dessa semana e as diversas questões que podem enfraquecer a economia norte-americana, junto com o CPI e o PPI, além do pedido de seguros-desempregos. Os investidores temem que a crise bancária e o impasse da dívida americana possam levar a uma desaceleração na maior economia do mundo e talvez até uma recessão. Bom, de acordo com diversos jornais norte-americanos, a reunião sobre o teto da dívida entre o presidente Joe Biden e os líderes do Congresso, originalmente marcada para esta sexta-feira, foi adiada para a próxima semana. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, voltou a afirmar que o único bom resultado no atual impasse da dívida é o Congresso elevar o teto. Aqui no Brasil, o mercado estava ali aguardando, pelo resultado do IPCA, que foi divulgado agora há pouco. Veio ali em alta de 0,61%, o mercado aguardava um aumento de 0,54%. Apesar da alta, então, registrada de 0,61%, acaba vindo um pouco menor do que o registrado no mês anterior, trazendo, então, uma leve desaceleração em relação à inflação de março. Porém, o núcleo vem bem mais alto, inclusive, na verdade, o núcleo não, a parte de serviços, a inflação de serviços acabou tendo, então, uma alta agora no mês de abril. Bom, outro destaque relevante são as repercussões dos balanços corporativos que foram divulgados na noite de ontem. Petrobras trouxe números dentro do consenso, mas a política de dividendos ainda fica ali no radar dos investidores. Confira agora mais destaques aqui da BMC News. Petrobras pode reduzir o pagamento de dividendos para investir no longo prazo ou até mesmo recomprar ações. Jean Paul Pratios diz que a venda da BR Distribuidora foi erro e que pode ainda conversar sobre esta reversão. E você vai ver também. Presidente Lula diz que privatização da Eletrobras foi bandidagem e crime de lesa-pátria. Relatório do arcabouço fiscal é adiado para a semana que vem. Deputados ainda veem impasse na Câmara. Elon Musk vai deixar o comando do Twitter. Nova CEO ainda vai ser apresentada. Tudo isso e muito mais a partir de agora, na BMC News. A gente abre a nossa edição falando aí sobre o dado tão aguardado, o IPCA, o nosso Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, aumentou 0,61% em abril, após uma elevação de 0,71% no mês anterior. Com o resultado divulgado, inclusive agora há pouco, então a inflação acumulada neste ano é de 2,72% e nos últimos 12 meses de 4,18%. Em abril de 2022, o IPCA tinha subido 1,06%. Todos os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados apresentaram alta em abril. Destaque para saúde e cuidados pessoais. Acabou tendo ali o maior impacto, inclusive, 0,19 ponto percentual. A maior variação, 1,49%. E também aqui, a inflação de serviços, um ponto também muito importante a ser analisado, inclusive, um dado que é visto aí com lupa pelo Banco Central, inflação de serviços saiu de 0,25% no mês de março para 0,52% em abril. Então, inflação aí de serviço tendo uma alta, chegando então a 0,52% em abril, dado importante que deve ficar inclusive aí, numa análise mais minuciosa que pode acabar trazendo aí uma visão, inclusive, importante para o Banco Central. Em 12 meses, a inflação de serviços passou, então, passou de 7,63% para 7,49%, se for olharmos nos últimos 12 meses. Vamos falar mais deste assunto, inclusive, repercutir daqui a pouco com os nossos convidados. Indicador importante, mercado aguardando bastante o IPCA do Brasil, até porque veio, inclusive,
acima do consenso. Vamos analisar como deve ficar a reação do mercado sobre estes números. Vamos lá, eu sigo agora com ele, Felipe Nascimento, que está aqui comigo. Muito bom dia para você, Felipe. Boa sexta-feira. Oi, Paula, muito bom dia para você, ótima sexta para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, o mercado financeiro de olho nesses dados de inflação, até porque, interessante, os dados vieram ligeiramente acima do que era esperado pelo mercado. A gente se lembra até na terça-feira a ministra Simone Tebet falando que poderia haver uma surpresa boa em relação à inflação, com dados até melhores do que o que vem sendo esperado pelo mercado. Acabou isso não se concretizando, a inflação veio acima do esperado, esse 0,61%. Tá certo que ao longo do último ano a inflação está caindo, a gente está vendo um processo de desaceleração da inflação nos últimos tempos, né? Inclusive trazido aqui pelo próprio IBGE, essa movimentação, né, do último ano, inclusive no acumulado dos últimos meses, 4,18%, né, abaixo aí dos 4,65% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. A gente percebe também, né, que tem muitas informações ali que são bastante importantes e estão sendo monitoradas pelo mercado e estão trazendo repercussões. Tanto é que logo na abertura do mercado, a gente vê uma queda muito expressiva no índice futuro, logo às 9 horas da manhã, com uma queda ali de praticamente 500, 600 pontos no índice futuro, principalmente por conta dessa percepção de que a inflação veio acima do esperado, né? Veio pior do que o esperado. Aí o mercado começou a andar de lado e a gente já vê toda essa movimentação. A curva de juros, Paula, só para você ter uma ideia, estou monitorando aqui, ela começou a abrir um pouco na ponta curta, né, ficando um pouco mais elevado, com altas ali até expressivas, né, 0,4%, 0,7% na ponta mais curta, na ponta mais longa, ela com uma ligeira queda, né, fechando um pouquinho ligeiramente já a partir do DI de 2028. Então essa movimentação acaba mostrando que o mercado ficou um pouco ali pé atrás com esses dados. A gente vê o dólar subindo também 0,4%, já aos R$ 4,95 com o dado da inflação. Era o dado mais esperado nessa semana, né, Paula? Era o dado mais aguardado aqui no Brasil, principalmente pelos últimos fatos, né, que estão sendo veiculados aqui no Brasil, também os dados de política monetária na semana passada, que a gente viu o Banco Central mantendo o juro, e o Banco Central brasileiro, Campos Neto, bastante preocupado com a pressão inflacionária, dizendo que a inflação ainda precisava voltar a ter uma ancoragem, preocupação com desancoragem das expectativas de inflação, preocupação com a inflação de serviços, que segue bastante resiliente, mas a gente vê que os dados de hoje mostram que mesmo tendo uma desaceleração em relação a março, mesmo tendo uma desaceleração no conjunto dos últimos 12 meses, a inflação segue assim acima do esperado. Tá certo, o mercado poderia estar esperando algo a mais, algo além, principalmente por conta de dados do Boletim Focus, principalmente porque a própria ministra havia dito ali que havia possibilidade de ter uma surpresa positiva e o mercado talvez estivesse um pouco animado demais. Pode ser, mas o que a gente percebe é que mesmo desacelerando em relação ao último mês, o IPCA segue bastante resiliente ainda. A inflação ainda é um ponto bastante sensível aqui na economia brasileira. Exato, Felipe. Realmente, a ministra Simone Tebet, então aí, né, acabou falando que ela não tinha informações privilegiadas e estava se baseando no Focus, até porque ela disse que ela acreditava que o mercado iria ter uma surpresa melhor em cima das expectativas e realmente aí os números acabaram vindo, inclusive, piores do que as expectativas. Eu estava olhando aqui, viu, Felipe, algumas repercussões, alguns analistas
já comentando sobre este resultado, né? E aqui alguns destaques, principalmente ali pela influência dos grupos, ali pela essa influência de alta ali nos grupos dos produtos farmacêuticos, né? Justificado pela autorização de um reajuste, inclusive de até 5,6% no preço dos medicamentos. Teve esse reajuste, né? Inclusive no mês de abril, então trazendo aí já um impacto. Na verdade, o reajuste foi autorizado em 31 de março. Então, trazendo esse impacto grande até aí para dentro do IPCA. A contribuição é de 0,12 ponto percentual ali, a variação alcançou 3,55%, então. E os planos de saúde, até como a gente acabou citando aqui também, né, cuidados pessoais, isso acabaram também tendo um peso aí, contribuindo inclusive para este IPCA, apesar de menor em relação ao mês de março, né, trazendo uma desaceleração, se olharmos em relação ao mês anterior, mas ainda assim é uma inflação maior do que se projetava, do que se esperava. Destaque também aí, né, planos de saúde com essa alta, medicações também trazendo aí um peso importante e inflação de serviços também aí, trazendo, né, Felipe, um peso acho que a gente sente muito no bolso, principalmente essa inflação ali de serviços, medicamentos, setor como um todo, vendo aí realmente os números são os que mais acabaram pesando em relação a este IPCA do mês de abril. Pois é, e contando também, Paula, que a difusão, né, do IPCA, essa difusão acabou subindo de 60% para 66%. A difusão, o que é? É a proporção, né, de que os itens, de quais itens acabaram tendo aumento de preços durante o período analisado. Então, subiu de 60% dos itens ou subitens analisados para 66% dos subitens analisados com aumento de preços nessa última leitura. Então, a gente percebe, né, que alguns itens, né, ou mais itens estão tendo preços mais altos, isso impactando ali no dado cheio do IPCA. Você bem trouxe a questão dos próprios medicamentos, a gente vê transportes também tendo um impacto, né, no IPCA e também a gente podendo perceber, pelo menos, Paula, uma percepção do mercado que, assim, inflação de serviços segue resistente, inflação de serviços seguindo resistente, não abre espaço para que o Banco Central possa fazer qualquer tipo de movimentação na taxa de juros, porque justamente é o foco do Banco Central sinalizar ali, né, ou pelo menos tentar trazer a inflação para dentro ou o mais perto possível da meta. E com a inflação ainda resistente, ainda resiliente, ainda acelerada, a gente percebe que o Banco Central ainda pode manter esses 13,75 por um bom tempo, né? A gente até comentava na semana passada, logo depois da divulgação do comunicado do Banco Central, do Comitê de Política Monetária, as apostas do mercado, Paula, para quando que pode começar a cair a taxa de juros. Lembro que até o Alan Gani falando que ali perto de setembro, novembro, e o Héctor Sanches da Ativa comentou só em abril do ano que vem, na perspectiva dele, justamente por causa disso, porque a inflação ainda está muito resistente, ainda precisa ver quanto que ela cai, né? O quanto que ela cai nos próximos meses, o quanto que ela sobe, descontando as desonerações, as reonerações dos últimos 12 meses. Isso vai acontecer lá para o meio do ano, comecinho de agosto e setembro. Então, quanto que isso vai impactar e depois desses números mais sazonalizados, quanto que isso vai impactar para efetivamente o Banco Central ter abertura para reduzir os juros. Lembrando, né, no último comunicado, o Banco Central falou que não é provável, mas talvez possa voltar a apertar o ciclo monetário. Não é provável, mas se de repente a inflação der uma descambada ou pelo menos voltar a ter algum tipo de crescimento, é possível que o Banco Central volte a elevar os juros e não baixar, como que é a expectativa do mercado. Exato, Felipe. Só estou olhando aqui, já que você falou em reoneração e desoneração, enfim, lembrei também aqui da questão dos transportes, olhando um pouco aqui por setores, né, sobre este IPCA. A inflação, então, no grupo de transportes teve uma desaceleração,
em relação ao mês anterior, né, quando desacelerou em abril em relação a março, mas teve alta de 0,56% agora em abril, contribuindo aí com 0,12 ponto percentual, né, para o IPCA então fechado agora de abril. Em março a variação havia sido de 2,11%, então por isso que teve uma desaceleração em relação a março. Março, transportes acabou tendo esse impacto de 2,11% de alta e abril veio com 0,56% de alta, desacelerou em relação ao mês anterior, né? Lembrando aqui que contribuíram para este resultado de queda aí, né? Uma queda, foi realmente a queda dos combustíveis que acabou acontecendo e também, né, havia sido registrada uma alta de 7,01% quando teve a reoneração dos impostos naquela época, viu, Felipe?